Vamos adorar a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus dedos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar.
nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque o Senhor vive, Deus. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Hoje nós não temos o que temer, Pai. Nós não tememos a crise, nós não tememos a pandemia, nós não temos o que temer, porque pelo Teu sangue somos salvos. Nós te agradecemos por isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. De quarta-feira, certo? Te falar que nós vamos ficar aí acho que uma semana ou duas sem culto de quarta-feira, tá bom? Estamos preparando um novo formato. O formato vai ser um formato mais educacional, né? Um pouquinho diferente. Então talvez a gente fique aí uma semana ou duas sem culto de quarta-feira desse jeitinho. A gente provavelmente vai usar o culto do Jardim Hélida para ser transmitido para nós. Então, fique atento a isso, certo? Eu quero ler para você o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, conhecidíssimo, principalmente da igreja onde eu congrego, que é um desafio missionário. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar. Deus, faz dessa palavra, faz dela uma semente poderosa que empurra o teu povo a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem. E aí, que texto lindo, né? Bonito, porque ele fala de receber poder, ele é um estímulo, ele é uma palavra que vem do Cristo para nós. Porém, essa é uma promessa de receber poder, e é um texto maravilhoso, que eu tenho a impressão que está sendo colocado aí de escanteio, está sendo colocado de lado. Existe um declínio do objetivo, ou seja, tem uma queda do objetivo dos seres humanos cristãos em serem testemunhas. Essa coisa de dizer assim, eu testemunho do que tenho visto do Cristo. Tem surgido um movimento de testemunho de lábios fechados, testemunho de maneiras mais, como eu posso dizer, maneiras mais diferentes, né? Um evangelismo mais velado, não tão direto, e por causa disso está faltando testemunha. Está faltando gente que se posiciona como eu vi, né? A testemunha diz, eu vi que a história de Jesus é verdade. Eu vi que a história sobre cura é verdade. Eu vi que a história sobre santidade é verdade. Eu vi que a história sobre ser cuidado por Deus é verdade. Eu vi que a história sobre a igreja é verdade. Estão faltando testemunhas. Estão faltando pessoas que digam, eu experimentei, eu senti uma vida diferente em Jesus. Nós temos evitado isso. As pessoas perguntam por que é que não se tem mais expressões de poder. Por que é que alguém não cura mais? Por que é que alguém não expulsa demônios? Por que é que a gente não vê o paralítico andar?
Porque o texto na Bíblia, ele vincula uma coisa a outra. O receber poder, ele não está vinculado ao jejum. Receber poder não está vinculado a muita leitura bíblica. Receber poder está vinculado a ser testemunha. E a maioria de nós tem medo de ser testemunha. E eu vou fazer uma junção das duas coisas. Você tem medo porque você não tem poder. Você não tem poder porque você não testemunha. Se você testemunhasse, você tinha poder e não teria mais medo. Você tem medo porque você não confia de que algo vai acontecer. Você tem medo de falar, aceita Jesus, Jesus é o melhor caminho, porque você não acredita que alguém vai aceitar Jesus. Se você não acredita que alguém vai aceitar Jesus, você abandona o projeto. Você desfaz o projeto de ser testemunha. Que triste, não é? Que triste, nós temos poucas testemunhas. Nós temos retrocedido na expressão de poder, porque nós temos retrocedido no ser testemunho. A maioria de nós tem uma sensibilidade incrível para perceber como o outro está hoje em dia. A gente sabe, essa pessoa está meio triste, essa pessoa está meio abatida. Nós conhecemos situações emocionais hoje que eram desconhecidas até tempos atrás, a depressão, né, as síndromes. Estamos conhecendo mais a alma do ser humano, e quando conhecemos mais a alma do ser humano, nós que conhecemos Jesus, deveríamos ficar ansiosos para levar a essas almas o testemunho. Nós temos nos acovardado. A maioria de nós. Temos guardado para nós as verdades maravilhosas do Evangelho. Você é testemunha? Você viu algo de bom em Jesus? Você viu que ele fez algo de bom em você? Todos os que estão participando de uma igreja cristã, eles devem ter uma crença em Deus, no Cristo. Deve ter uma crença, poxa, é Deus mesmo. Acreditamos, né, em Jesus. Mas por que essa crença não está nos movendo para fora? Por que essa crença não está nos movendo para pregá-lo? Por quê? Por que nós não temos arrastado pessoas para conhecer o nosso Jesus? A igreja evangélica, ela declara-se como herdeira das heranças espirituais de Jesus e dos apóstolos. Então, nós somos evangélicos, nós herdamos as bênçãos que haviam em Jesus e herdamos as bênçãos que haviam nos apóstolos. Os sinais que acompanharam o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, eles deveriam nos acompanhar. E por que não a coragem? Por que não a coragem de fazer e de falar como eles faziam? Por que não a coragem de explicar como eles explicavam? Por que não a coragem de chegar em praça pública? Talvez você diga assim, a praça não funciona mais, mas eu estou dizendo num lugar onde tenha muita gente e que você respira e diz assim, eu
tenho uma fé muito madura em, em Jesus de Nazaré. Eu tenho uma fé muito madura no Cristo que me salvou. Eu tenho uma fé muito madura na Bíblia e nas verdades que a Bíblia guarda. Eu tenho uma fé muito madura na organização da qual eu faço parte, chamada igreja. Eu tenho uma fé muito madura nas doutrinas que eu estudo da minha igreja. Essa fé madura tem que gerar uma apresentação dela nos lugares onde a gente passa. Por quê? Porque somos herdeiros das bênçãos de Jesus, das bênçãos dos apóstolos, da coragem deles. Nós somos só descendentes físicos, não só carregamos aí a histórica, pela história da igreja a gente carrega, pela história da igreja a gente sustenta, não. Não é pela história, é pela ação do Espírito Santo que a gente sustenta a herança dos apóstolos e do Cristo. E por isso a coragem. E por isso o amor. A ação que levou Jesus a ensinar do jeito que ele ensinava, a cuidar do jeito que ele cuidava, é uma ação de amor. Então, você descende e você deve amar como ele amava. Ser testemunha, ter coragem, ter amor, ter a coragem dos apóstolos, ter o amor do Cristo. O quão testemunha você é. O quão testemunha dos milagres você é. É claro, é muito claro que a maior parte hoje daqueles que dizem ser Jesus não brilham com amor pelos perdidos. Nós temos misericórdia dos perdidos. É mais fácil nos preocupar se o perdido está com fome, com frio, do que nos preocupar se o perdido vai para o inferno. Mas o que é mais importante? Qual é a preocupação verdadeira que nós deveríamos ter? A preocupação verdadeira que nós deveríamos ter é com a alma dele. A preocupação verdadeira que nós deveríamos ter é com a busca ou não dessa pessoa por Jesus. Por isso nós devemos ser testemunhas. Nós devemos ser os pregadores do Evangelho. Nós devemos ser os que dizem: eu vi um milagre na minha vida. Eu vi o efeito da palavra. Eu vi a força do Espírito. Pastor, mas não basta uma ação de testemunho físico, não basta só eu viver como uma pessoa boa, não basta eu dar comida para os pobres, não é só isso. Isso já não é testemunhar. De um jeito é. Mas essa é uma opção que você não tem. Porque você deve literalmente testemunhar Jesus e o que você viu do Cristo. Então, o ato de ser testemunha não é como se você fosse convidado ou se fosse convocado para um tribunal. E no tribunal o juiz diz assim: o que você viu? O que você sabe? O que você conhece da situação? E, de repente, diante do que você viu, diante do que você sabe, diante do que você conhece, você
decide e fala para o juiz assim: juiz, olha, eu não me sinto à vontade de falar o que eu vi. Não me sinto à vontade de descrever o que eu vi. Mas vou fazer uma mímica, tá bom? Se o senhor adivinhar, se o senhor pegar na mímica, tá valendo. Aí você começa a fazer uma mímica para o juiz, para os jurados, do que aconteceu. E aí o juiz e os jurados vão precisar adivinhar, né? Que o que você está fazendo, qual é o significado do que você está fazendo diante do crime, do evento. Há momentos em que as ações vão caber, mas elas nunca, a mímica nunca vai suprir a necessidade do juiz ter chamado você para verbalizar o que você viu de Jesus na sua vida, tá certo? O que você viu da palavra na sua vida, o que você viu do Espírito na sua vida. Nunca, 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 nunca. A salvação exige testemunhas, preguem. A salvação exige testemunhas que realmente possam explicar o que aconteceu dentro delas. Isso é ser testemunha completo. Você tem esse dever. Se lhe falta isso, se falta isso ao seu coração, se falta testemunho falado, eu quero desafiar você a passar um tempo em oração por isso, a dar passos pequeninos de testemunho. Passos pequeninos de testemunho hoje, eles começam no celular, tá bom? Uma publicação simples, dizendo: eu tenho fé, eu sou um cristão, eu frequento essa igreja e o endereço da sua igreja. Testemunho simples. Isso não é nem elaborar. Segunda coisa, elaborar a sua história. Põe no papel a sua história, como você foi transformado. E mesmo você que viveu a vida toda na igreja, em algum dia Jesus te alcançou. Algum dia alguma coisa diferente aconteceu dentro de você. Elabora isso. Aqueles que vieram de uma vida longe dos caminhos, presos em falsas doutrinas, presos em religiões não cristãs. Elabore bem a história, como você saiu e como você viu coisas boas em Jesus, dentro da igreja. Elabore, conte essa história, tá certo? Então, passos pequenos não tem nada elaborado. Agora, um passo médio, elabore a sua história, tá certo? Para você contar em algum momento, em alguma ocasião, para alguma pessoa, tá certo? E em terceiro lugar, então, elabore um evento, programe um momento que você vai falar para alguém, tá? De Jesus. Elabore esse momento. Você vai falar para alguém de Jesus. E aqui já não é mais falar de você, só do seu testemunho, né? Mas o que você viu, né? Então, que te prova que Jesus é o único e suficiente Salvador, que as pessoas sem Jesus estão indo para o inferno e que é necessário buscar e invocar o nome dele. Então, sejamos testemunhas. Atos 1:8. Recebereis poder. Eu quero poder. Por que será que eu não tenho poder? Não há poder para quem não quer ser testemunha. Não há necessidade de curar através da sua mão. Se a sua mão não é uma mão declarada como de Jesus. Não há necessidade de sair profecia da sua boca, se a sua boca não é uma boca declarada como uma boca de Jesus. Não há necessidade de dar visões a olhos que não são testemunhas,
está certo daquilo que Jesus faz. Se você não propaga Jesus, você não precisa do poder de Jesus. Mas quem propaga, precisa e vai ter. Recebereis poder, sendo testemunhas. O Senhor nos faça testemunhas, hoje e sempre. Deus nos faz testemunhas o tempo todo, por onde passarmos. Reais testemunhas da salvação de Jesus, da pureza de Jesus, da palavra de Jesus, da igreja de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.